Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje é 31 de março de 2022 e fazem 58 anos que o Brasil sofreu um dos piores golpes que poderia ter sofrido na sua história, o golpe militar de 31 de março de 1964. Quando os militares se rebelaram contra o governo e tomaram à força o poder. E a partir desta data até 1985 foram 21 anos de ditadura militar, período em que o Brasil estagnou, período que o Brasil cresceu míseros 1,16% em média ao ano. Isso foi a média dos 21 anos de ditadura militar, período em que o Brasil era considerado país de terceiro mundo, era um país de quinta qualidade, o brasileiro não era respeitado lá fora. Período em que os militares tomaram o poder, redigiram uma constituição segundo os ditames dos quartéis e tiraram todos os poderes da sociedade civil, passaram a perseguir deputados e senadores e políticos de todo o tipo que se opusessem ao poder, obviamente protegendo os que aplaudiam, os cupinchas, os que batiam palma, os traidores do Brasil, digamos assim, e perseguiam não só políticos, eles perseguiam qualquer cidadão, qualquer pessoa que se manifestasse contra a ditadura militar. Perseguiam jornalistas, professores, advogados. Eu conheci alguns advogados que foram presos, foram torturados nos porões da ditadura militar. Existiam duas instituições criadas pelos militares que tinham o único propósito de investigar, perseguir, torturar e matar os opositores do regime, que era o DOI-CODE e o DOPS. O DOPS era a Delegacia da Ordem Política e Social, e o DOI-CODE eu não lembro, era alguma coisa parecida também. No Brasil inteiro, principalmente nas capitais e cidades grandes, tinham sucursais dessas delegacias que praticavam um terror oficial. Houve todo tipo de perseguição, houve o massacre do Araguaia, eles capturavam jovens, estudantes. Alguns, foi criado também, eu vou registrar aqui, que foi criado o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Agosto, que era um movimento de esquerda que se opunha ao regime, era um movimento armado, e os membros desse MR8 eram estudantes e outras pessoas que foram todos perseguidos e dizimados, foram capturados, torturados e mortos. As moças, as mulheres eram estupradas dentro nos porões dessas delegacias do DOPS e do DOI-CODE pelos militares, e eram queimadas de cigarro, tinha histórias terríveis. O Brasil estava estagnado, não entrava indústria aqui, o Brasil não importava produtos novos, toda a população brasileira estava totalmente alheia ao que acontecia lá fora, até porque as notícias eram censuradas, como hoje, até hoje é censurado em Cuba, é censurado lá na Coreia do Norte, é censurado na Rússia, é censurado na China. Nós tínhamos um terrorismo de extrema direita dentro do próprio governo, enquanto que lá, segundo esses próprios militares, o governo da China e de Cuba são de esquerda, realmente são de esquerda, assim como da Venezuela. Lá é terrorismo de esquerda, que terrorismo tanto faz, esquerda, direita, não tem santo, nem de um lado nem do outro. Tem terrorista nos dois extremos. Por isso,
ficou alerta já, não vamos continuar votando em extremista. E quem são os extremistas da vez? Lula e Bolsonaro. Não tanto quanto o Maduro lá na Venezuela, o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, que é terrorista de direita, ou o primeiro-ministro lá da China também, que é terrorista de direita, porque todo mundo que se opõe ao regime é preso e desaparece da face da terra, ninguém mais tem notícia da pessoa. Em alguns casos, a família inteira desaparece. Então, mas voltando ao Brasil, ao 31 de março, é uma data que se comemora, que quem comemora, aliás, são pessoas, assim como o atual ocupante do cargo de presidência, ele comemora porque ele é uma pessoa... o que eu posso dizer dele? Bom, eu já disse tanta coisa sobre ele aqui no meu canal. É um coitado, um desavisado. Na campanha em 2018, ele estava gritando viva por um general que era assassino, general, capitão, um balaustra, um palustra, um nome assim. Eu não gosto de citar os nomes verdadeiros das pessoas para não promover. Um cara que era criminoso, confesso, da época da ditadura, que torturou e prendeu e matou muita gente. Um tal de balaustra, uma coisa assim, que já morreu, inclusive. E esse atual ocupante do cargo de presidente estava gritando viva para esse cara. Quer dizer, é um coitado, é um pobre de espírito esse cidadão aí. E voltando ao que aconteceu nos 21 anos, eu era estudante secundarista, depois universitário, e os colegas, todo mundo fala, às vezes a gente estava em grupo de 5, 6 pessoas no intervalo, esperando começar a aula no colégio, na universidade, e sempre vinha alguém avisar, não pode ter grupo de mais de 4 pessoas aqui, porque tem os olheiros do governo, aí eu nem dava bola, eu sempre tecia um comentário desprezível sobre isso. Agradecia o cuidado, a preocupação do colega, mas falar, não, nós vamos continuar aqui, isso aqui é um país livre. Eu lutei pela democracia, eu não com armas, não me interpretem mal, eu escrevia muitos artigos, muitos dos quais estão no meu livro Por um Novo Amanhã, eu publicava na Folha de Londrina e em outros canais, outros jornais. Eu publiquei muitos artigos e reuni alguns deles aqui na Folha no meu livro Por um Novo Amanhã, que está à venda, ainda tem alguns exemplares, ainda restam alguns exemplares. E eu publiquei até um intitulado Socialismo Ideal. Não que eu seja comunista, eu não simpatizo, nunca simpatizei com comunismo, com socialismo, mas eu coloquei o socialismo, para quem quiser ver, estou dando um spoiler, de um ponto de vista científico, de um ponto de vista de social-democracia, que é isso que interessa. Não é à toa que eu passei mais de 20 anos filiado ao Partido Socialista, não. Partido engasguei, o PSDB, da social-democracia brasileira. Então, socialismo nesse sentido, de respeito à democracia, não socialismo de comunista, Zé da Bota aí de quinta qualidade, tipo Maduro, tipo o antecessor dele lá, um tal de Hugo Chávez, e o governo chinês também, que é socialista, é ditador. Esse tipo de gente é gente negativa, são déspotas, são pessoas, são tiranos, são pessoas nocivas à sociedade, nocivas à evolução da espécie humana. E no Brasil, a escolha entre Lula e Bolsonaro também é extremamente nociva. Entre esses dois, haverão 7, 8 nomes que vocês podem escolher. Não escolham os extremos sempre são nocivos em se tratando de política. Então pensem nisso, não se iludam que a ditadura militar foi atraso, retrocesso. Os carros brasileiros eram sucatas, enquanto que lá fora já estava se andando com carros com muita tecnologia embarcada, a gente andava com os mesmos padbodies que
se usava na década de 60. Vide Cuba. Quem conhece Cuba sabe que lá eles só usam sucatas, vindas da União Soviética, da extinta União Soviética, que hoje é a Rússia, desse tal de Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia, está bombardeando a Ucrânia. Então todo esse tipo de gente, inclusive o Putin é um ditadorzinho de quinta qualidade, é uma pessoa nociva, é um psicopata, é um doente e precisa ser tirado do governo o mais rápido possível pelo povo russo, que aliás o povo russo também não concorda com a invasão das tropas russas ao território ucraniano. Tudo isso está interligado. Eu misturo os assuntos, mas quem presta atenção vai entender que tudo isso está interligado. Por isso que é nocivo votar em Lula, votar em Bolsonaro ou em qualquer outro indivíduo que seja próximo, já tenha participado do governo dele, tipo Ciro Gomes, ou o outro que é assim, mais extremista que ele, que é um tal de Boulos. Então, essa gente extremista é nociva. Eles não querem o bem da população, da nação como um todo. Eles querem implantar a ditadura das minorias, que são eles mesmos e os amiguinhos, os simpatizantes. Então, isso é muito triste. Então, você que está me vendo, ouvindo, eu sei que é uma pessoa inteligente, se chegou até aqui, é uma pessoa extremamente inteligente e vai entender o que eu estou dizendo. O Brasil cresceu de verdade quando a social-democracia, tendo à frente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, o Brasil cresceu 3,16%. O Lula colheu o que o Fernando Henrique plantou. Por isso que o governo dele, junto com o da Dilma, nesse período aí de 10 anos e meio do governo Lula-Dilma, o Brasil cresceu, 16 anos e meio do governo Lula-Dilma, o Brasil cresceu 2,16. Vejam a diferença. Na época dos militares, que estão se vangloriando aí, né, que o Brasil cresceu, é tudo pataquada, tudo mentira. A inflação no Brasil, na época dos militares, teve época que chegou a 2.000%, a média era 900% ao ano. Quem é que aguenta uma inflação? Se agora chegou a 10%, está todo mundo reclamando nesse governinho de quinta que está aí ocupando a presidência. O Fernando Henrique criou o Plano Real para a inflação ficar entre 2% e 6% ao ano no máximo. E ele conseguiu isso durante o tempo de governo dele, porque ele criou um plano sólido de estabilidade econômica, baseado numa economia sólida, e não em falcatruas, em falácias, em conversa que vai baixar o combustível, igual o Lula está falando agora. O negócio do Lula é a Petrobras, não é o preço do combustível na bomba. Ele tem aí Freud explica, acho que a psiquiatria ou a psicologia explica a relação do Lula com a Petrobras, o desmonte que ele fez na Petrobras. Ele quase acabou com a Petrobras. Então ele tem um problema aí com a Petrobras, mal resolvido, e ele está querendo voltar para terminar o serviço. Então não se iludam com essa gente, que ele está dizendo que botou comida na mesa do povo. O que deu acesso a comida ao povo e a emprego foi a estabilidade econômica, foi o fim da inflação, quando Fernando Henrique baixou a inflação de 900% ao ano a 4,5% ao ano. É bem diferente. Agora o cara aí que é o barbudo aí, que tá falando em Petrobras, em combustível, a gente tem que abrir o olho para esses caras aí. E o outro, que não fez nada até agora, só mandou tocar fogo em Roma. Ele não botou porque ele não é um Nero, mas ele mandou tocar fogo na Amazônia e mandou os invasores de terra chegar junto. Não o MST, os garimpeiros. Tanto faz, o Lula manda o MST invadir terra alheia. O Bolsonaro manda os garimpeiros ilegal invadir terra alheia. Dá no mesmo. É invasão, é crime do mesmo jeito. Então,
simpatizante de MST, simpatizante de garimpeiro ilegal, simpatizante de invasor de terra de qualquer espécie, de destruidor da natureza, não presta para ser presidente. Então tá dado o recado, não se iludam com o discurso desses caras. Vocês deveriam estar na minha pele na época da ditadura militar para ver o quanto era ruim aquilo. Eu não via a hora de passar, aquilo era pior que pandemia. E não tinha vacina, a vacina era o voto. Aí a gente lutou bastante para o povo ter o direito de votar em presidente, governador, prefeito, que não tinha na época. Nas capitais, não tinha, o povo não votava para prefeito, só na cidade do interior. E para governador ninguém votava. Tinha um senador biônico em cada estado. A gente lutou tanto agora para ficar escolhendo entre Lula e Bolsonaro. Respeita a nossa história, por favor. Lula e Bolsonaro não, né? Aí é um desrespeito à luta de tanta gente lá atrás, tá bom? Abraço.